Meus amigos, Enem chegando, vamos dar uma revisão aqui rápida em estequiometria, vamos ver o que é que a gente precisa saber, as estratégias para que a gente resolva essas questões que deixa todo mundo de cabelo em pé, mas você vai ver como é muito simples, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender o que é que o professor da gente está querendo dizer quando ele fala que 1 está para 2, que está para 1, e se for não sei quanto vai estar para x, então x é não sei quanto, certo? Todo mundo meio que dá umas bugadas nisso daí, mas para explicar isso é muito simples. Bora imaginar aqui uma bicicleta, mas sem os pneus ainda, a gente vai montar essa bicicleta. Para montar essa bicicleta, então você concorda comigo, né? Que eu vou precisar de 2 pneus. Então aí sim eu vou ter a minha bicicleta bem bonitinha, pronta para eu andar. Vou só ajustar essa questão dos pneus aqui para ficar mais parecido com química, certo? Eu tenho 2 pneus, então eu vou fazer o seguinte, em vez de desenhar 2 pneus, eu vou colocar um 2 aqui e o pneu desenhado. Então eu estou representando aqui 2 pneus. Vou precisar desse, eu vou chamar isso de quadro, certo? A galera meio que por aqui chama isso de quadro, mas enfim, você vai entender. Um quadro, 2 pneus e uma bicicleta completa, certo? Então aqui está essa tal relação de 1 para 2 para 1 que o seu professor tanto comenta. Imagine que você é dono de uma montadora de bicicleta, você vende muita bicicleta e você tem 20 pedidos de bicicletas, tá bom? Você quer aqui formar 20 bicicletas. Então eu vou precisar de quantos pneus? De forma intuitiva você já sabe que é 40, não é? E aqui de quantos quadros eu vou precisar? De 20. Então, está aqui essa relação que o seu professor sempre comenta, de 1 para 2 para 1. Então, se aqui for 20, aqui vai ser quanto? 40, certo? Então, está aqui essa jogadinha aí, seu professor sempre comenta. Outra coisa que o professor tanto comenta, e você ali no momento, né, no momento da aula não sacou muito bem, é mol. Você escuta mol, mol, mol e não sabe muito bem o que é. Então, deixa eu colocar aqui mol. Que diabos é mol? Galera, do mesmo jeito que você tem 12, uma dúzia de bananas, você tem 12 bananas. Você poderia ter 1 mol de bananas. Quantas bananas seria isso? Seria 6 vezes 10 a 23 bananas. É um número bem grande. A vírgula está aqui, ó. Anda com ela 23 vezes aí para a direita, você vai ver o tamanho desse número. Outra coisa muito importante para algumas questões é quando se trata de gases e dá esse detalhe aqui. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás ocupa esse volume aqui em litros. Certo? Tranquilo? No próximo slide a gente vai entender a relação que mol tem com massa. Aquela tal massa molar, certo? Mas esses conhecimentos aqui são muito importantes. Então, as questões elas vão trazer, sempre vai trazer para você esses dados aqui, certo? Que é a massa molar para cada elemento. Aí o que significa gramas por mol? Galera, 1 mol de carbono tem essa massa aqui. 1 mol de carbono pesa, né? A gente tem a massa de 12 gramas. 1 mol de hidrogênio, 1 grama. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. 1 mol de carbono, repetindo aqui, 1 mol de carbono, 12 gramas. E 2 mols. Isso é estequiometria, certo? Vão ser essas situações que você vai se deparar. Então vamos para esses exercícios aqui. Vou colocar já a resposta aqui para a gente adiantar correndo lá para os exercícios. Nem está aí já. Então perceba o seguinte, se eu vou calcular a massa molar da água, veja que nos dados eu não coloquei H2O. Eu coloquei os elementos químicos. Mas a água ela é composta pelo quê? Hidrogênio e oxigênio. Está aqui nos dados ó, o hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio em 1, oxigênio 16. Ah, então é só somar 16 mais 1. Calma. Na água tem 2 hidrogênio. Então 1 mais 1, aí o 16 do oxigênio. E o mesmo raciocínio para essas outras moléculas aqui. Carbono
Essa substância tem aqui, tem carbono e hidrogênio. Carbono está aqui, é 12. Hidrogênio tem aqui, é 1. Então é só somar 12 mais 1. Não, calma, devagar. 12 aqui do carbono. Eu tenho quantos? Eu tenho 4, então você multiplica aqui por 4. Aí você continua sua vida aqui, 1 do hidrogênio aqui, ó. E eu tenho 10 hidrogênios aqui na molécula. Terminada essa continha, você tem a massa molar para essas moléculas aí que a gente está trabalhando. E o mesmo se repete para esses dois casos finais aqui. 12 do carbono, 16 do oxigênio. Como eu tenho 2 oxigênios, né, CO2, efetuando nossa operação, a gente tem isso daí. Cálcio aqui 40, mais 12, que é o carbono. Aqui. E o oxigênio 16, só que eu tenho 3 de oxigênios, a gente tem aqui a nossa massa molar. Mas vamos continuar aqui e vamos nos deparar com nossos primeiros exercícios. Então vamos pegar o costume de ir lendo e destacando os dados que a questão traz para a gente. Considerando a reação não balanceada de síntese da amônia. Certo? Então aqui essa reação não está balanceada. Perceba que do lado dos reagentes a gente tem reagentes e tem produtos. Ok? Então eu tenho 2 aqui de nitrogênio. Aqui eu só tenho 1. Então eu vou precisar multiplicar aqui por 2. Quando eu faço isso, consequentemente eu multipliquei esse 3 também do hidrogênio, então ficou 6. Mas isso é besteira, só colocar um 3 aqui que consertou essa nossa equação química aí. Bora para a alternativa A. Quantos mols de nitrogênio são necessários para produzir 20 mols de amônia? Aí pronto, eu já não entendi nada, não sei fazer a questão. Calma, bora seguir as etapas. Primeira coisa, eu vou escrever a reação química balanceada. A gente balanceou, aí eu coloquei ela balanceada. Destaque na questão com quem você vai trabalhar. A gente acabou de fazer isso, ó, com nitrogênio, e a gente vai trabalhar com a amônia. Destaque na equação química, isso daí, certo? A gente vai trabalhar com nitrogênio e vai trabalhar com amônia. Não respondi nada até agora, estou só ajeitando, só organizando as coisas. A organização é muito importante para a estequiometria. Estabeleça as proporções molares. 1 mol dá para 2 mol, que nem a gente fez lá na bicicleta, certo? Agora aqui vai entrar a questão. A questão que é o quê? Quantos mols de nitrogênio são necessários para produzir 20 mols de amônia? Está aqui, ó. Isso está aqui, ó. Aqui em cima na alternativa está em palavras, aqui está em forma de regra de 3. A gente segue nossa vida aqui fazendo uma regrinha de 3, aí é só matemática. A gente tem aqui nossa resposta, certo? Fica 20 dividido por 2, vai dar 10 mols de N2. Sempre coloque a resposta desse jeito que vai te ajudar. Coloque isso bem organizado. Bora para B. Escrevi a reação química de novo. Vamos ler e destacar com quem a gente vai trabalhar. Quantos mols de hidrogênio reagem para que a gente obtenha 10 mols de amônia? Assinale isso aí na equação química. Tá aqui. A gente vai trabalhar com esses dois caras. Estabeleça as proporções molares. 3 mols para 2 mols. Aqui entra a questão. Não foi o que a gente leu aqui? Ó? Quantos mols de hidrogênio reagem para que se obtenha 10 mols de amônia? Vamos multiplicar isso cruzado aqui. Eu já vou deixar aqui para você a resposta. Vai ficar 30 dividido por 2. Vai ser 15 mols de H2. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Nosso primeiro exercício muito simples. Você vai ver que esse padrão vai se repetir com essa questão aqui. Qual a combustão completa do metano produz dióxido de carbono e água? Tá bom. A alternativa que representa o número de CO2, olha, ó, lendo e destacando, produzido na combustão de 3 mols de metano é certo, tá bom. Escrever aqui a reação com quem eu vou trabalhar. Com CO2 e vou trabalhar com metano. Não vou responder nada até agora, estou só organizando as coisas. 1 mol tá para 1 mol. Aqui entra a questão, não é? A questão que é isso daqui de mim. Quando aqui for 0,3 mol, quanto de CO2 eu vou produzir? Espera aí, não vou nem precisar fazer contas aqui. 1 tá para 1, então 0,3 tá para 0,3, então já matei a questão. Observe isso quando você estiver fazendo suas regras de 3. Se você percebe que é o dobro, se você percebe que é a mesma coisa, isso vai te poupar tempo. Você poderia sim fazer da mesma forma que a gente fez na questão anterior. Você chega a esse mesmo valor que observando rapidamente você descobriria. Tá bom?
Olha só, o fosfogênio é um gás venenoso, quando inalado reage com água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é, que tem a nossa reação química, se uma pessoa inalar, olha, espero que você mentalmente já esteja destacando aí. Quando eu fui ler isso já, não, ele vai destacar isso aí. Pois é, a gente vai destacar esse dado que é muito importante. A massa de ácido clorídrico, em gramas que se forma nos pulmões é igual a, olha aqui os dados, eles vão ser importantes. Aqui a gente está falando, já entrou a jogada de gramas. Nas questões anteriores a gente estava falando em mol, aqui a gente já vai falar em grama. Então a gente tem que saber a relação que mol tem com grama. E a chave para isso está aqui nesses dados, certo? A reação que a gente vai trabalhar, os camaradas dessa reação que a gente vai brincar aqui, estabelecer as proporções molares, só que agora tem um detalhe a mais que é converter isso para gramas. Quando eu converter, eu vou ter isso daqui. Meu Deus, como você sabe disso? Tá aqui nos dados, cara. Tá aqui nos dados. 1 mol do fosfogênio tem essa massa, 98 gramas. Estou trabalhando com quantos mols de fosfogênio aqui na questão? 1 mol. Ótimo, só é colocar o 98 gramas. Não precisa nem fazer regra de 3, certo? Então, agora para o ácido clorídrico. 1 mol tem 36 gramas do ácido clorídrico, certo? Aqui eu estou trabalhando com mol? Não, estou trabalhando com 2. Então é o dobro. Coloco o dobro aqui, 72 gramas, sem precisar fazer conta nenhuma para isso daí, certo? Então, vamos voltar à questão. Aqui entra a questão. Tá aí a questão. Eu botei 0,198, mas não era 198, mas aqui era miligramas. A questão que é em gramas. Então, eu vou deixar tudo, ó, tudo em grama. Bem bonitinho. Então, eu vou fazer essa regra de 3 aqui. E a gente vai chegar a essa massa de ácido clorídrico. Quando eu fui fazer essa questão, eu nem coloquei 0,198, coloquei logo 0,2 para facilitar meus cálculos. E você percebe que dá um valor bem aproximado, certo? Tem aqui esse valor bem aproximado. Eu acho que você errou essa questão, porque tem 0,146. Lá nas alternativas tem 1,46, mas é porque você pode não estar se ligando nisso daqui, né? Bom, cuidado em notação científica, em potência de 10, pelo amor de Deus. Se você não se ligar nisso, vai ter questão que você vai fazer tudo certinho, mas quando for olhar as alternativas para marcar, vai achar que fez errado. Mas era só uma questão de andar vírgula mesmo, certo? Então, bora aqui para essa nossa questão. O ácido fosfórico, usado em refrigerantes do tipo cola, é possível causador da osteoporose. Pode ser formada a partir da equação. Então, nós chamamos novamente nossa reação química. Partindo-se de 10 gramas de fosfato de cálcio e usando-se quantidades suficientes de ácido sulfúrico, qual, em gramas, a massa aproximada de ácido fosfórico obtido. Tá bom. Aqui eu não coloquei a reação toda, mas é como se a gente estivesse utilizando essa reação aqui, ó. Vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com esse cara aqui e vou trabalhar com ele, certo? Aí eu escrevi eles aqui. Estabeleci as proporções molares, aqui é 2, aqui é 1, ó, tudo lindinho aí, certo? Vou converter isso para massa. Caramba, como é que você fez isso? Olha aqui, ó, os dados. Olha os dados aqui. O que vai ajudar a gente a ter essa conexão entre mol e massa. A nossa massa molar, certo? Fazendo aquele mesmo raciocínio que a gente fez na questão anterior. Aqui entra a questão, certo? Pode ler partindo-se de 10 gramas de fosfato de cálcio, qual a massa de ácido fosfórico que a gente vai obter, sabendo que 310 gramas está para 196 gramas. De onde é que saiu esses valores? A gente converteu aqui de mol, a gente simplesmente converteu de mol para massa. Como é que eu fiz isso? Utilizando esses dados. Quando eu fizer essa regra de 3, a gente vai chegar a essa massa de ácido fosfórico.
Então eu espero que essa videoaula simples, rápida, e eu tentei ser o mais direto possível, ajude você. Até os próximos. Tchau!